Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos à Semana do Planejamento Financeiro aqui no Investidor em Foco e nas mídias digitais do Itaú Personalité. A gente está trazendo essa semana inteirinha conteúdos sobre organização financeira, planejamento financeiro, como começar a investir. E vocês vêm acompanhando isso aqui até sexta-feira, não vão esquecer. Como você está, Kleber? Tudo bem? Tudo bem, Rê. Bom dia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para você também. Ô, Kleber, me diz uma coisa. Guardar dinheiro sempre foi uma coisa natural na sua vida ou aconteceu e passou a fazer parte da sua vida depois que você começou a trabalhar com investimentos? Mais que natural, posso dizer que foi necessário. Assim, contando bem rapidamente, como eu sou filho do segundo casamento do meu pai, mas filho único da minha mãe, fui criado só pelos dois ali, e sem os meus irmãos, e a gente teve uma fase ali nos anos 80, quem passou, depois o professor sabe muito bem disso, né, com o Plano Collor, um pouco antes ali, uma situação bem complicada, e eu vi meus pais terem que sair de crises muito grandes e fazendo economias enormes, né, e dando muita educação em relação ao valor, né, do dinheiro, o quanto aquilo era necessário, etc e tal. E meu pai falava, você vai ter que construir suas coisas por você, né, desde pequenininho. Sim. Então ali começou já aquela preocupação de guardar mesada, sabe? Era muito curioso, ele me dava mesada, eu guardava, a minha avó também me ajudava com aquelas coisinhas que a gente vai guardando de pouquinho em pouquinho para comprar os meus brinquedos, para conseguir comprar as coisas. Então acabou sendo uma educação meio que necessária desde pequenininho. Aí quando eu entrei no mercado, ajudou ainda mais a entender um pouco melhor como funciona, né? Mas tanto que por causa disso, já tive até conversa com o Martim sobre isso, com o professor, do quanto é importante a educação para a criança, né? Nossa, desde demais, pequenininho, né? Demais. Entender o valor das coisas, por que ela precisa. Não que o dinheiro é importante, não é isso, mas que seja uma relação saudável, né? Para que ajude no futuro. Para que serve deles, o dinheiro, né, Kleber? As crianças não têm muito essa ideia. Não tem, é muito difícil, né, porque ainda mais nos dias de hoje, com uma facilidade muito maior do que se tinha há décadas atrás, se torna mais relevante ainda que as pessoas tenham essa educação desde pequeno, né? É verdade, a gente às vezes aprende deixa eu dar um pitaco. Tá aí, vem professor, vem falar com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem. Quando alguém me pergunta um pouco sobre quais são as melhores conselhos para os hábitos financeiros das crianças, eu acho que tem que trabalhar em apenas duas ideias centrais. A primeira é fazer a criança entender que é preciso muitas vezes esperar, portanto não dá para ter tudo agora, né? E se for alguma compra maior, que nem o Kleber contou, às vezes você tem que ir guardando a mesada, como o exemplo do Kleber. E a outra é que a vida exige escolhas, né? Se você quer isto, talvez você tenha que abrir mão disto. Então, acho que colocar desde cedo a ideia da espera e da escolha são os pontos principais de uma educação financeira para as crianças. Eu tive que aprender acho que a organização financeira na minha vida, ela veio a partir de um exemplo de desorganização. E aí, a vida dos meus pais sempre teve épocas de vacas gordas e vacas magras, mas faltou o planejamento e a organização para que a época de vacas gordas pudesse suportar a época de vacas magras. E aí, como eu vi que em algum momento as coisas desandaram e virou uma bola de neve, eu acabei tendo aquele exemplo na minha vida. Significou, Renata, não faz igual, né? E aí eu comecei desde sempre que eu consegui guardar dinheiro. Quando eu não entendia nada de investimentos, eu guardava errado, mas eu guardava. Eu deixava um dinheirinho na poupança, mas eu deixava sempre que eu podia. Então eu tive esse aprendizado a partir de um exemplo de algumas práticas
que não deram certo. E talvez até por desconhecimento, porque a ideia deles sempre foi, vou dar uma vida confortável para os meus filhos, vou tentar aproveitar para ter as coisas no momento que eu posso e tudo mais, mas nunca de uma forma muito organizada. E aí, isso tem consequências negativas muitas vezes, né? Então, eu acabei tendo a minha experiência com o dinheiro sempre foi de tentar valorizar cada tantinho que eu ganho, e eu sempre brinco que R$10 é dinheiro, não vem me dizer que não é, sabe? Eu sou daquelas chatas que pechincha tudo, Martim. Essa é boa. Muito bem, muito bem. Ô, Martim, vamos... Aí a gente vai construindo isso aos poucos mesmo. Né? Bom, vamos lá. A gente veio aqui na nossa aula de hoje para falar, Martim, sobre por que é tão difícil guardar dinheiro. Por quê, Martim? Vamos lá. Poxa, essa pergunta é super interessante, tem havido muito estudo em relação a isso. Eu queria falar sobre um viés, que é o viés do presente. O viés do presente está ligado à importância que a gente dá para coisas imediatas, em relação a coisas que são mais importantes no futuro. Basicamente, a gente está desenhado para priorizar muito o presente, até o nosso corpo está desenhado para isso, né? Nas origens do ser humano na Terra, a gente já trabalhava, né? A gente, na verdade, comia até mais do que era necessário e o nosso corpo se encarregava de estocar. Lamentavelmente, na forma de gordura do corpo, a gente carrega essa herança até hoje. Verdade. Mas a ideia era essa: aproveita ao máximo hoje aquilo que você puder, né, que eu me encarrego aqui, dizia o nosso corpo, de organizar, de estocar para o momento em que vier a faltar. Então, podemos resumir aqui o viés do presente, né, uma tendência natural, da preferência de pequenas compensações em relação a grandes benefícios futuros, quando essa pequena compensação é iminente, é imediata. Né? Quem estudou muito isso nos anos 90 foram alguns economistas comportamentais, posso citar aqui o Prelec e o Lowenstein. Lowenstein, tive a oportunidade até de estar com ele no Happy Hour, até com o nosso colega aqui, que é o Gabriel Padovese, a gente esteve com eles no Rio de Janeiro, conversando um pouco sobre todas essas coisas. Nesse sentido, guardar dinheiro está na mesma linha de outras coisas positivas, mas que exigem esforço momentâneo. Então, por exemplo, acordar cedo, né? É difícil às vezes, né? Você quer dizer, vou criar o hábito de acordar tanto tempo para fazer tal coisa. E quando chega a hora, quando chega o momento, você prefere ficar um tempo mais na cama, por exemplo. Ou a prática de exercícios exige um esforço imediato e traz grandes benefícios no futuro em termos de saúde, né? A alimentação correta é exatamente a mesma linha. Você abre mão, eventualmente, de alguma coisa que você gosta, né, de algum prazer momentâneo em termos de comida, para também ter mais saúde no futuro. O estudo segue nessa linha, né, você precisa de um esforço presente que traz grandes benefícios. E poupar, né, guardar recurso também está nessa linha. Exige um esforço importante o fato de guardar dinheiro no presente. Você está abrindo mão de alguma forma do consumo, de alguma coisa que você quer comprar, né, de alguma viagem que você quer fazer eventualmente. Então, essa vontade de comprar, de realizar um prazer imediato também está alinhado a isso. Isso traz dois conceitos interessantes na cola, né, junto com eles, que é o conceito de inversão de preferências, né, que é o fato, de fato, quando você fez a sua declaração com você mesmo de que você queria começar a se exercitar, você queria se exercitar mesmo, né? Mas quando chegou o momento de ficar mais um tempinho na cama, você mudou de opinião, né? Então, esse é um conceito que aparece, que é a inversão de preferências. Tem um livro muito bom que trata um pouco desses assuntos, que é um livro do Eduardo Janés, que chama Autoengano, Mentiras que nós contamos para nós mesmos, né? Então, na verdade, de alguma forma, você com você tem algo de mentira na hora, mas é uma mentira complicada, porque mentir para si mesmo é complicado, não como diria a música lá, mas mentir para si mesmo, toda mentira ela exige algum tipo de assimetria de informação. E é impossível você mentir para você mesmo nesse conceito, porque não existe assimetria de informação, coisas que você não sabe que você saiba ao mesmo tempo, né? Então, enfim, e a questão matemática que tenta explicar isto
Você sabe que a economia comportamental trabalha muito com matemática, né? Os comportamentos das pessoas, dos investidores, são descritos com funções matemáticas. O Kahneman, né, que muita gente lembra dele como um psicólogo, ele é também matemático e ele cria funções, especificamente as funções ligadas à inversão de preferências e ao viés do presente, foram trabalhados aí nos anos 90 e receberam o nome de desconto hiperbólico, porque a função como essas preferências se comportam de uma forma hiperbolicamente proporcional, ou seja, ganhando muito peso no presente. Depois até a matemática mudou, hoje não são mais funções hiperbólicas, mas a lógica do desconto hiperbólico se manteve, sabe? Acho que é por aí. E professor, só lembrando, Renato Russo, né? Mentir para si mesmo sempre é a pior mentira, né? Exato. Até essa própria letra fala um pouco sobre isso que você estava explicando agora, né? Do se auto-enganar. E como você colocou, é uma espécie de característica natural das pessoas, né? Contra a qual é muito difícil a gente lutar muitas vezes, né? Isso tem uma solução? Tem dicas que a gente possa dar para as pessoas que estão com dificuldade de superar esse tipo de situação? Sim. Excelente pergunta, sim. De fato, tem solução, sim. Tem formas, tem dicas, mas essas dicas dependem da forma como a pessoa lida com esse viés do presente, né? Então, em primeiro lugar, tem pessoas que são pouco sujeitas a esse viés, né? Então, tem pessoas que são naturalmente mais disciplinadas, por natureza, né? Então, tem essa disciplina de acordar, de praticar exercício, de se alimentar e de poupar, né? Às vezes a gente tem mais disciplina para uma coisa do que para outra, tá? Às vezes ele tem disciplina para essa, né? Sei lá, para exercício, mas não tem para poupar. Mas enfim, tem pessoas, no caso específico de guardar dinheiro, que tem uma facilidade natural em relação a isso, né? Então, como eles têm uma facilidade natural, a gente não se preocupa tanto com essa questão. Já quem tem a questão do viés do presente bastante intenso dentro de si, né, dentro dos seus vieses, aqui a gente tem que pensar em dois grupos que são importantes, que são como são classificados os clientes sujeitos a esse tipo de viés. Podemos dividir as pessoas sujeitas a esse tipo de viés como sofisticadas ou ingênuas, né? Isso é coisa da literatura econômica de finanças comportamentais. Então, o que são os sofisticados? Os sofisticados é um sujeito cuja linha de raciocínio é a seguinte: eu sei que eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro, portanto, eu vou procurar algum tipo de ajuda. E aí é o cara que procura investimentos que não tem liquidez para ele se proteger de si mesmo, né? É um cara que procura produtos automáticos de aplicação para ele não ter que pensar e não ficar a depender da vontade na hora de fazer uma nova aplicação. Então, ele procura o que a gente chama de mecanismos de autocomprometimento, né? Então, o cara sabe. A gente diria assim que, para fazer outro tipo de analogia, o cara que sabe que tem dificuldade para acordar, então compra um relógio, não sei se você já viu esses, que saem correndo, tem uns aí, tá? Então, o relógio toca e sai correndo. Então, o cara sabe sai pulando, é isso aí. Isso, então o cara tem que sair atrás do relógio para tocar, enquanto isso já acordou. Então, ele tem uma noção tão clara do problema dele, que ele procura alguma coisa que o ajude, né? Então, já citei aí alguma coisa como produtos sem tanta liquidez, já citei a questão da programação das aplicações, são soluções bastante boas para esse tipo de cliente. E temos outros que poderíamos chamar, né, já falamos aqui, os ingênuos. E aqui eu vou citar a professora Vera Rita, né, que é especialista de finanças comportamentais no Brasil, que define as pessoas ingênuas como pessoas que têm uma crença infundada na sua força de vontade futura. Ou seja, nunca conseguiu guardar dinheiro, mas tem certeza que o próximo mês ele vai conseguir guardar, sabe? Tá? E aí, quando chega o próximo mês, ele não consegue de novo, mas novamente, né, ele cultiva essa visão de que no outro mês ela vai conseguir guardar dinheiro. O ingênuo é mais ad difícil eternum, de se tratar. né, Martim? É ad eternum, esse é o problema. Esse é o problema do ingênuo, que muitas vezes é ad eternum. E aí a gente tem que tratar de uma outra forma, né? E a gente precisa criar alguma série de estímulos aqui, tá? Então, é por aí, Renata. E aí, nesse ponto é que entra a espiral do conhecimento, Martim? Exatamente aí que eu queria chegar mesmo, a espiral do conhecimento. A espiral de conhecimento é um conceito não apenas ligado às finanças, mas que pode ser muito
muito utilizado. Ele parte da ideia de que uma pessoa ingênua ou outras coisas, outros tipos de situações também vale isso, ela parte de um estado no qual ela está, podemos dizer assim, inconscientemente incapacitada. Ou seja, uma pessoa que não sabe que tem um problema. Ela não sabe que não sabe. Então, ela não percebeu que tem que guardar dinheiro e não percebeu ainda que ela tem um problema para guardar dinheiro. Enquanto ela não sair dessa dinâmica, vai ser tudo muito complicado de ser resolvido. Então, ela precisa de um estímulo, de alguma coisa, de alguém que fale para ela, ou eventualmente algum evento externo, um problema, né, por exemplo, no qual ela precisava de uma reserva de emergência e ela não viu que precisava. Talvez tenha muita gente nessa situação hoje. Então, alguém precisa falar para ela, olha, se mexe. Tá? E aí, por exemplo, nós criamos há alguns anos atrás a ideia do 1369, né, um conceito para a pessoa ver como é que ela está andando em direção da aposentadoria, né, dizendo que uma pessoa com 35 anos deveria ter 1 ano de renda acumulada, né, com 45,3, com 55,6, com 65,9. E aí a pessoa olha com 35 anos e diz, eu não tenho 1 ano de renda acumulada. E aí ela começa a pensar. Esse choque é o primeiro passo, né? É a hora onde a pessoa cai em si e percebe. Esse ponto é muito importante. E muitas vezes, uma semana como planejamento financeiro ajuda as pessoas para despertarem para esse passo. Depois que a pessoa desperta para essa questão, para esse problema, aí ela tem que tomar uma decisão. Né? Só que na hora que ela desperta para o problema, ela se torna conscientemente incapacitada. Ou seja, ela percebe que existe o problema. Então, ela mudou de inconscientemente incapacitado para conscientemente capacitado, né? E para conscientemente incapacitado. E aí, assim, vem essa decisão. Essa decisão é, puxa vida, eu tenho esse problema, eu entendo que eu tenho um problema, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso começar a guardar dinheiro, me organizar, etc. Na hora que ela começa a fazer isso, ela passa para um estágio de conscientemente capacitado. E o último estágio só vem quando ela passa a fazer isso de uma forma tão natural que nem vira um esforço. É o estágio de inconscientemente capacitado. Ou seja, ela sabe, mas flui naturalmente. Vamos passar por essas etapas, por exemplo, na hora de uma pessoa que não percebe que, sei lá, se ela dirigisse, a sua vida seria melhor. Então, naquele momento, ela está inconscientemente capacitada e ela percebe, puxa, eu deveria aprender a dirigir um carro. Naquela hora, ela passa para conscientemente capacitada. Aí ela começa a estudar. Na hora que ela começa a estudar, né, fazer as aulas de direção, ela tem uma enorme dificuldade para dirigir. Ele tem que pensar, agora tem que pisar na embreagem, colocar a primeira, daí agora espero o barulho do carro, quanto estão os giros, aí mudo para a segunda, etc. Mas depois de uns anos, ela nem sabe que está trocando as marchas, ela entrou no estágio de inconscientemente incapacitado. Então, essa espiral acho que é extremamente importante, né? E acho que algumas iniciativas de educação financeira, como a dessa semana, são super importantes, em primeiro lugar, para despertar a questão da consciência das pessoas em relação ao problema das finanças pessoais. Quando é que você se tornou conscientemente capacitado, Martim? Qual foi o seu gatilho para começar a guardar dinheiro lá, quando, de repente, nem sei se você já trabalhava com isso? Acho que os hábitos, acho que estão bem ligados às origens, ao fato de que também eu sou imigrante, né? Então tivemos dificuldades para na hora de mudar de país. A gente viu que as origens, por exemplo, da mudança do país estão ligadas a problemas financeiros. Então, tentar ser precavido, cuidar das finanças foi alguma coisa que vem também desde a infância, tá? Então, acho que é por aí. Que legal, muito legal. E acho que se a gente for pensar nos investidores, nas investidoras, você esses tempos teve um papo sobre o raio-x do investidor brasileiro na live, né, Martim? E aí a gente viu o percentual tão pequeno de investidores que investem, de pessoas que investem, e ainda mais que diversificam, porque a maioria que apareceu na pesquisa ainda fica na poupança. Acredito que, não sei qual é a sua avaliação, mas talvez os brasileiros ainda estejam inconscientemente capacitados, né? Inconscientemente incapacitados, uma grande parte, né?
E também acho que esta crise, por exemplo, tornou muita gente conscientemente incapacitada. Ou seja, muitas pessoas não percebiam, né? Iam vivendo as coisas, né? Tocando a sua vida financeira, mas sem criar uma reserva. Então não percebiam a necessidade de ter essa reserva. Então elas estavam inconscientemente incapacitadas. E aí entra a crise e ela vê, cara, eu devia ter criado isto, né? Vou começar agora, né? E aí ela, né? Então na hora em que ela percebe a questão, ela se torna conscientemente incapacitada. Depois, na hora em que ela começa a trabalhar, fazer os esforços para começar a criar as suas reservas, ela passa a conscientemente capacitada. E esperamos que num longo prazo essa dinâmica de bons hábitos financeiros perdure ao ponto de se tornar uma coisa extremamente natural. A live foi muito boa, né? A conversa foi com a Ana Leone, presidente da Ambima. Teve muita coisa importante. Lamentavelmente, a pesquisa do raio-x do investidor ainda tinha sido feita antes do início da pandemia. Ela ficou pronta em março, ou seja, ainda não tínhamos muita coisa ligada a isto. Eu estou particularmente muito curioso para ver exatamente o que mudou, né, na pesquisa que vai ser feita no próximo ano, já que é uma pesquisa anual, né, a do raio-x do investidor. Isso que você apontou sobre a importância da reserva de emergência e das pessoas muitas vezes terem se dado conta de uma maneira ruim, como foi durante a pandemia. A gente conversou ontem, né, Kleber, com as meninas sobre isso e falou muito dessa relação de que no momento em que veio a crise, quem tinha reserva de emergência deu muito valor a ela, né? Não, total. As pessoas realmente começaram a despertar não só o interesse, como a preocupação, né? Que começa a ver o que eu tenho no momento que eu tiver realmente necessidade, né, emergencial de alguma coisa. Então, e isso tudo que o professor trouxe agora complementa exatamente aquilo que a gente estava falando ontem, complementa muito, né? De que posição que você está, de que momento que você está, quais os passos que você tem que dar para conseguir sair, às vezes até de uma certa inércia, né? Para conseguir avançar para um cenário melhor do que ficar simplesmente vivendo o dia a dia ali sem se preocupar com o que pode acontecer, né? Você sabe que muitos textos, muito conteúdo, né, as abordagens mais sérias e profundas sobre finanças pessoais foram desenvolvidas nos Estados Unidos, principalmente nos anos 30, né, durante e logo após a Grande Depressão. Ou seja, são momentos nos quais uma quantidade importante de pessoas tomam consciência dessas questões. Que legal. Não, eu ia comentar, Martim, que um aprendizado muito legal que já deu para ter nesses 3 dias de Semana do Planejamento Financeiro, com todos os papos que a gente vem tendo aqui e também nas lives, é que é importante dar nome para as coisas. Por exemplo, a gente aprendeu na segunda-feira a importância de saber que perfil financeiro é o meu. Cada um saber o seu perfil, saber o perfil financeiro dos seus familiares, ou da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, enfim, quem divide a vida financeira com você, para que você possa, a partir dessa consciência, tomar uma atitude. E agora com você a gente vê que é importante a gente saber o quão capacitados ou não a gente está na nossa jornada de guardar dinheiro, de investir, né? Acho que é isso mesmo. Quão consciente a gente está e quão capacitado. Acho que é isso mesmo, Mari. É verdade. Muito bom, Martim. Muito legal a aula de hoje. Mais um passo para quem está planejando ou reorganizando o seu planejamento financeiro. Isso também faz parte dessa jornada. Espero que quem está nos ouvindo esteja aproveitando bastante essa semana e todos esses conteúdos. E, Martim, hoje à tarde, na live, você vai tirar um pouquinho da sua curiosidade sobre as finanças dos brasileiros durante a pandemia. Exatamente. Não vai ser a pesquisa do raio-x do investidor, vai ser uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, mas que já procura responder uma série dessas questões aí, viu, Rê? Muito bom. Obrigada, Martim. Semana que vem a gente se encontra de novo. Valeu. Obrigado, um abraço professor. A todos aí. Falou, tchau, tchau. Kleber, amanhã estaremos aqui para dar mais um passo em relação ao que o Martim trouxe hoje, que é como criar o hábito de investir. A gente vai conversar com o Fabiano Calil nessa quinta-feira sobre esse assunto. Nos encontramos amanhã, Kleber. Combinado, Rê. Obrigado. Até amanhã. Até! E vocês que estão nos ouvindo, fiquem conosco, aproveitem todos esses conteúdos, protejam-se e estamos de volta amanhã no próximo episódio.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.